Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do VFF1 Debrief. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Alexandre e com o Pedro Filipe. Vamos falar sobre o Grande Prémio de Fórmula 1 de Miami. Mas antes de mais, gostaria de agradecer a todos os que estão a ver, que acompanham o podcast. Agradecer a todos os patronos e patronas que nos apoiam e a convidar quem nos segue a apoiar em patreon.com/VFF1. E podem seguir o podcast também no Instagram, no Twitter, ou juntarem-se a um dos grupos, dos muitos grupos do WhatsApp do podcast. E, bem, vamos avançar para um grande prémio que, um fim de semana até, que achei que foi bastante bom, tendo em consideração os últimos três grandes prémios que não foram assinados especial. Pelo menos neste fim de semana conseguimos ter corridas bastante interessantes, em termos de estratégia, em termos de lutas em pista, o que não é muito normal no circuito de Miami. Então, o grande prémio em si foi vencido por Oscar Piastri, em segundo lugar Lando Norris, com George Russell a fechar o pódio. O Max Verstappen, que conseguiu conquistar a pole position, acabou em quarto lugar, e a surpresa do fim de semana, na minha opinião, foi o Alex Albon a carregar o Williams para o quinto lugar. Na sprint foi dobradinha da McLaren na mesma, mas desta vez foi Lando Norris a ficar à frente do Oscar Piastri, muito por causa de um safety car no final, causado por um acidente de Fernando Alonso. Vou começar pelo Pedro Filipe. Pedro, qual é que foi o teu destaque assim maior do fim de semana? O que é que achaste da corrida em si e se vibraste muito com pelo menos as primeiras 24 voltas? Sim, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu, antes de começar a falar do Grande Prémio, quero falar desta sanduíche que, Guilherme, temos aqui, que acho que é o que todos os fãs do VFF1 estão espantados. Era por isto que esperavam, é por isto que pagam o Patreon. Portanto, eu queria-vos dizer que demorou, mas cá estamos. Eu de um lado, o Alexandre do outro e o Guilherme a moderar, como nós já pedimos há algum tempo. Isto é uma família feliz. Pedimos desculpa. Pedimos já desculpa pelo que possa vir a suceder. Agora mais a sério. Eu gostei bastante do Grande Prémio, gostei bastante do fim de semana, sábado e domingo, sobretudo. Gostei bastante pela incerteza, pela pole position do Antonelli para a sprint, aqui um bocadinho fora daquilo que é o normal, em que os McLaren claramente deixaram alguma coisa no bolso, que vai saber depois. Uma pole position fantástica do Max Verstappen, eu não sei de onde é que ele tira estas voltas, mas aquilo é qualquer coisa de... Epá, pode-se não se gostar do rapaz, mas quer dizer, quem não apreciar isto, não se calhar não merece estar vivo e gostar de Fórmula 1. Mas vibrei bastante, gostei bastante do fim do sábado e domingo, lá está. Eu gostei mesmo muito, há muito tempo não vibrava no início de uma corrida como desta vez, mas eu quero salientar que as minhas análises sobre a Fórmula 1 são claramente emotivas e emocionais, porque eu esqueço-me rapidamente das coisas. E quero ver um grande prémio, quero já ver outro a seguir, portanto não me vou pôr com foi uma seca e tal. É verdade, as últimas voltas foram uma seca, mas aquelas primeiras 25 ou 27, o que é que foi? A que foi espetacular, eu dou comigo a assustar os meus gatos no sofá e a dizer toma para o ecrã quando o Oscar Piastri passa ao Verstappen, quer dizer, não é assim uma coisa muito saudável, nem se devia dizer se calhar em público, se é o Miguel Gonçalves já ficar zangado comigo, mas fiquei bastante contente. Mas gostei muito do fim de semana em geral. Queres que eu faça já um destaque o positivo ou negativo, Guilherme? Força! Pronto. O positivo tem que pôr dois pilotos, claramente, esquecendo quem ganhou, porque já vamos falar deles em mais pormenor. Queria destacar o Kimi Antonelli pela surpresa da pole position, mas pela consistência até durante o fim de semana, e o Alex Albon, que fez de um Williams, fez-nos reviver se calhar uma coisa que já não acontecia há 10 ou 15 anos. Tivemos ali aquele período do Massa e do Bottas, mas aquele Williams mais consistente ali a lutar. Gostei muito de ver os Williams. Como destaques negativos, a gente também vai falar disso, tem a ver com a versão mexicana da Ferrari,
e daquelas conversas no rádio, mas pronto, acho que lá chegaremos. Porque essa é uma coisa, deixou bastante mal, uma má imagem da equipa, acho eu. Mas já vamos falar disso. Agora vamos ver porque é que o Alexandre discorda de mim. Sim, Alexandre, discorda lá um bocadinho aqui do Pedro, para mostrar às pessoas que nós, na verdade, não somos assim uma família assim tão feliz como parecemos aqui nestes podcasts, sempre que aparecemos. Bem, olá a todos. Claramente não somos família, que eu sou demasiado bonito para ser tão familiar. Portanto, isso não quer dizer que não gosto de ti mesmo. Eu lamento que o Guilherme hoje está um bocadinho fraquinho, que ele ainda está em ressaca, uma despedida de solteiro. Ouvi dizer que os cavalos e os anões ainda andam a solto em Lisboa. Portanto, ele vai recuperar. Não se preocupem. Qualquer fotografias que apareçam nas redes sociais é de facto eu. Em relação ao Grande Prémio, acho que o Grande Prémio teve diversas fases, não é? Mas eu acho que a parte bonita foi vermos finalmente. Eu gosto sempre quando há lutas nas equipas que estão na frente e um dos próprios pilotos esquecem que vão estragar pneus, que vão danificar o resto da corrida e deixam-se envolver na luta. E já sabem que eu gosto de ver as declarações dos pilotos no final, e o Verstappen disse a sorrir que se divertiu, mesmo sabendo que não ia ter hipótese, às tantas divertiu-se. E portanto, o que vimos hoje, eu também estou feliz porque eu apostei com algumas pessoas que o piloto da Williams, dessa equipa que só o Guilherme Nunes ainda é apoiante, da Williams, da McLaren. Agora se calhar já tens mais pessoas que são apoiantes, se verdade seja feita que tu sempre foste. Já é de longe a tua falta de visão, agora os outros é que têm visão. Eu sempre disse que o Piastri, nem que fosse para chatear, ia chegar ao final do campeonato com mais pontos, ia ser o piloto líder. E eu acho que saíram, para mim, passando para os pontos positivos, que havemos falar dos negativos para falar da Ferrari, acho que há aqui vários pontos positivos nesta corrida. Primeiro é ver, acho que podemos começar a ver agora com o Tsunoda quanto é que vale o RB, aliás, quanto é que vale o Red Bull, e vemos o que é que o Verstappen faz, que fez uma qualificação do outro mundo, em que claramente era ele, os dois McLaren e mais uns quantos lá atrás. Gostei do Grande Prémio, que houve muitas desistências, e vocês já sabem que eu gosto de desistências. Vimos um bocadinho de chamas a sair da parte de trás de um carro, não é? Portanto, fixe, até que enfim. A gente até se esquece que aquilo tem combustível lá dentro. Vimos chamas. Vimos uma Williams, não concordo nada com o Pedro Filipe a falar só do Albon. Eu acho que vimos os dois Williams a andar muito bem. Até vimos algumas loucuras do Sainz. Eu acho que ele este fim de semana, não sei se esqueceu-se das lentes de contacto, mas fez algumas tentativas de ultrapassagem e algumas rasantes. Aquilo estava a correr mal. Já vamos falar do outro que correu mal, e mais uma vez, vocês já sabem que eu agora falo sempre dele. O Russell, mesmo com sorte, mas só tem sorte quem anda lá na frente, mais uma vez, a fazer um resultado se calhar bastante acima nesta corrida do que se calhar os Mercedes estavam dispostos a conseguir, mas a verdade é que o facto dele ser consistente, e num fim de semana que ele diz que não conseguiu, e a verdade é que andou muitas vezes a cheirar o ritmo do jovem imberbe que é seu companheiro de equipa, a verdade é que ele mais uma vez vai a um pódio, mais uma vez faz um resultado, eu digamos que já disse isto várias vezes, ele faz muitas vezes o punch above its weight, que é conseguir melhor do que o Mercedes lhe permitia. Portanto, já dissemos isto a última vez que eu cá tive para aí há 3 programas, foi se aquele rapaz apanha um carro do melhor, vai ser muito difícil tirar-lhe um campeonato do mundo. Sim, isso é verdade. O Russell tem sido, em geral, dos pilotos mais que correm mais à frente, tem sido para mim a surpresa do campeonato. Por acaso, eu não ia falar já disto, mas aproveito e faço já esta pergunta ao Pedro Filipe, que é o fanático da Mercedes deste grupo. Tendo em consideração Agora é da Ferrari. Agora. A quem? É camaleão, é um camaleão. Mas tendo em consideração as boas prestações que o Antonelli tem tido ou o potencial que ele tem demonstrado esta temporada, no início desta temporada, a pole position que ele fez na sprint, ele estava com um bom ritmo, teve azar na corrida sprint, e aqui talvez no Grande Prémio em si, na corrida do Grande Prémio em si, não foi tão bom. E o facto do Russell estar consistentemente a lutar pelo pódio, e mesmo nos fins de semana em que ele talvez não está tão bem, consegue um pódio, achas que está cada vez mais, podemos considerar cada vez mais acertada
ou a decisão da Mercedes de não só promover o Antonelli, como também a aposta que fizeram durante estes anos todos em preparar o Russell para ser o piloto número 1 desta equipa? Sim, eu acho que o Antonelli é claramente uma aposta ganha. Aposta ganha porque eu acho que o miúdo tem várias características que eu gosto. Primeiro, não parte os carros, também é verdade, tem muitos quilómetros, tem muito talento. Não parte os carros. Eu penso que penso que ele cumpre aquilo que lhe tem sido pedido, que lhe foi pedido, com certeza, quando se juntou à equipa para substituir o Luís. Mas eu acho que lhe falta, digo eu, isto é uma opinião meramente pessoal, falta-lhe alguma agressividade. Ele na partida da sprint, eu dei comigo a gritar com o televisor mais uma vez. A minha televisão sofreu bastante este fim de semana, depois, até por outros motivos mais que não têm nada a ver com a Fórmula 1. A minha televisão é o meu coração. Ele está a ficar velho, estás a ver? Daqueles tipos velhotes já gritam, falam para a televisão como se a televisão estivesse lá a falar com ele. Como se a televisão respondesse, mas estou comigo a gritar assim, vira para cima dele. Porquê? Porque eu creio que ele foi um bocado anjinho na partida, e depois, ele empurrou-me. E depois já vai falar dos chorões da Fórmula 1, que é uma coisa que é um assunto que vem muito à baila neste podcast. E eu creio que lhe falta alguma agressividade nesse sentido, falta-lhe alguma inteligência. Experiência também. Atenção, ele iria virar para cima do Oscar Piastri, que é um piloto que eu, sinceramente, de declaração de interesses, eu fanático da Mercedes, aparentemente, mas que virei as casacas para a Ferrari, parece alguns políticos desta praça que juram amor eterno a algum partido e depois mudam ao primeiro vento. Eu diria que o Antonelli... lá está, falta-lhe agressividade, é experiência. Ele, se calhar, daqui a 1 ano ou 2, aquela manobra, pronto, ele daria um toque na roda do Piastri ou mostrava-lhe os dentes e a coisa, se calhar, ainda que o Piastri passasse, obviamente, passasse à frente dele. Eu duvido que fosse assim tão simples. Mas acho que sim, a aposta para mim é claramente ganha. Acho que não há grandes reservas nisso, não tenho grandes reservas em afirmá-lo. Agora, vai demorar o seu tempo. Não se pode pedir, não são todos Max Verstappen, não nascem todos com o selo de campeão do mundo. Acho que ele é um miúdo que trabalha muito, aprende muito, bastante humilde. Gosto de ver aquele ar, lá está, à la Piastri. Não se deixa, está emoção e tal, italiano, mas de género, eu pertenço aqui. Isto é a minha zona. Cheguei agora aqui, obrigado por me receberem, mas afastem-se lá com aqueles troféus, eu também os quero. Me quer conquistá-los. Esse é o que eu mais gosto, por exemplo, no Piastri e também no Antonelli. Não é aquela faz a pole position e depois põe-se em cima do carro aos gritos e aos beijos a toda a gente e a todo o mundo. Não, eu pertenço aqui. Um telefonema para a mãe a dizer: mama, gosto muito de ti, obrigado pelo apoio, e vai dar uma conferência de imprensa. Pronto. É o trabalho dele. Sim, a aposta claramente ganha. Eu acho que a Mercedes tem ali um caso sério. Agora, o Russell claramente acabou por comê-lo de cebolada na corrida, porque lá está, experiência, retice, desejo de vencer, talento também. Eu sei que o Russell não é uma pessoa que eu não gosto muito das declarações dele, mas lá está, os pilotos eu gosto do que eles fazem quando estão dentro do carro, sinceramente, o que eles fazem de fora do carro, o que eles vestem, o que eles dizem, o que eles comem, as namoradas, os namorados, não me interessa minimamente. Sim, estou muito satisfeito com a prestação da minha ex-equipa favorita, da qual eu era fanático. Então agora vamos passar mais para a frente para falar do ritmo da McLaren, mas eu gostaria mais de falar da batalha entre os dois pilotos da McLaren com o Max Verstappen, e para isso gostaria de falar, obviamente, com um especialista. Infelizmente só temos o Alexandre. Alexandre, o que é que tu achaste de diferença em termos de ataques e defesas do Max, que o Max teve com o Piastri e que o Max teve com o Norris? O Piastri teve várias tentativas, mas parecia ser mais seguro. O Norris foi mais vezes para fora. Achas que isso tem muito a ver com a mentalidade do piloto? Ou já é do ano passado esta fraqueza do Lando Norris? Acho que ele pensa muito quando luta com o Verstappen. Pensa demasiado, quero dizer. Pois, viu-se agora. Eu percebo que ainda estás com algum álcool estupefacientes no sangue, portanto estás um bocadinho mais lento e a demorar mais a raciocinar. Não sei se te recordas, mas já o ano passado
nós dissemos que e eu brincava com o Lando Norris, o que ele devia fazer logo começou a batalha com o Max pelo campeonato, era não fraquejar e numa chegada à primeira curva, no play chicken com o Max, não tirar o pé, iam acabar os dois fora, mas nunca mais ia acontecer. O que o Piastri fez na última corrida foi mostrar ao Max que se ele exagerasse dessa forma, ele não ia tirar o pé. Mais uma vez, o que aconteceu na partida? O Norris teve a hipótese e acabou por fraquejar. Na mesma situação a seguir, embora houvesse espaço para sair, o Piastri mostrou que se o Max o encostar à parede e só houver espaço para passar vão ficar os dois na curva. E o facto do Norris, já sabem, como disse há pouco, que eu gosto muito de ver as declarações dos pilotos, o Norris falou, quer no final da corrida, quer nas declarações depois à empresa, falou da maneira como perdeu, como foi, é muito difícil lutar contra o Max, é muito complicado. Pois, enquanto ele pensar assim, no confronto direto, não vai acontecer. E eu posso estar enganado, mas o que estamos a ver é nascer um futuro campeão do mundo em que não faz festas, tentou dançar um bocadinho mal no final desta corrida, pela sua terceira vitória consecutiva. Ele até estava mas não se bastante deixa. efusivo. Viram-no a falar do Max no final da corrida? Não. Tu não falas, não dás esse trunfo ao teu adversário. Ele está concentrado em fazer o melhor possível e acredito que em one lap speed o Norris é mais rápido que o Piastri, mas o que está a mostrar é que o Piastri, quando se apanha à frente e aproveitou bem a oportunidade, não para, fez tudo perfeito, não teve um erro. Eu estava há bocado a ver os tempos, ele basicamente não teve o erro. Quando o Norris tentou apertar um bocadinho, ele apertou. Acho que está a dar uma lição com menos experiência ao que era suposto o número 1 da equipa, está a dar uma lição de que ele tem que estar preocupado com ele. Ele não vai para uma conferência de imprensa falar do principal adversário. Acho que ficou claro quem é que à noite fica a pensar o que é que devia ter feito e o que é que não devia ter feito. Não sei se foi especialista o suficiente para ti. Tu és sempre especialista para mim, até demasiado. Eu acho que já tínhamos falado disto há 2 semanas. Acham que já está fechada a ideia de que o Norris é o piloto número 1, continua a ser o poster boy da McLaren? Não acham que isso já não existe, que agora a equipa já está mais grande? Que a Sky Sports teve a lata de dizer a meio de emissão que se calhar temos que começar a olhar para o jovem australiano como um candidato ao título. Se calhar. Está à frente. Se calhar. Eu sei que o campeonato é longo e eu sou sempre aquele que estou a dizer, quando ainda o ano passado tivemos vários momentos em que nunca achámos que o Max ia ser campeão, depois os McLarens iam limpar, depois os Ferrari já iam lutar. Portanto, isto ainda falta muito para acabar a precisão, ainda falta muito caminho. Agora, se alguém continua a achar que o Piastri, sempre que tiver a oportunidade, não vai faturar, é que ainda por cima o Piastri vai ter outra questão aqui. É que ele sempre conseguir ser segundo, vai sempre segundo. Sempre conseguir ser terceiro, vai ser terceiro. E não vai falhar, não vai perder nenhuma oportunidade. Pedro, achas que já está fechado? A McLaren já é a equipa do Piastri? Não, acho que não está fechado pelo número de corridas que falta, pela incerteza que... Nós tendemos a tornar a realidade aquilo que temos como última memória. E a última memória foi claramente uma lição do Piastri, em que veio dizer que... Eu não disse fechado o campeonato, eu disse fechado a ideia do poster boy. Também, eu acho que aqui ainda se confundem as duas coisas, porque eu acho que, atenção, o que estes tipos fazem, sobretudo o Lando Norris e a pressão que tem sido posta em cima dele, tem sido enorme. Eu não consigo imaginar o que é que seria ter pessoas, imagina, como o Alexandre, por exemplo, permanentemente a dizer, epá, tu és capaz, mas sempre aquele ar irónico. Né? Eu não imagino a pressão que o Lando Norris sente no seu dia-a-dia, da imprensa, etc. Que ele até diz no final, se eu tento é porque eu tento, se eu não tento é porque eu não tento. Bom, imagina, eu quero ser companheiro da equipa de alguém na Fórmula 1, imagina. Divertido não ia ser. Divertido, não sei. Para quem viesse de fora ia ser divertido. Eu vejo-te... A Escat já não existe, Alexandre, portanto esse sonho já foi. A Escat era a tua equipa, seria a tua equipa de sonho, era aquela em que eu te imaginava a abrir as garrafas de champanhe com o Lord. Imagina o Guilherme estar à espera para entrar para a qualificação e não encontrar os sapatos, não é? Só essas coisas assim divertidas. por exemplo. Ou ter uma prenda dentro do sapato.
Não, eu acho que não Algum está carro? fechado. Não está fechado porque assim, não estamos livres de haver um grande prémio em que o Lando Norris domine de sexta a domingo, e depois nós estamos aqui todos a dizer o contrário do que dissemos. Eu acho que é cedo. Agora, claramente, mentalmente, eu acho que há ali já um xixi no canto, já marquei o meu território, que o Piastri diz, pá, desculpa lá, mas metade desta equipa é minha, esta equipa não é só tua, eu estou aqui para ganhar. E tem-o feito, ganhou 4 corridas já este ano, creio, 3 consecutivas, se não estou enganado. Sim, sim. Pá, isso não é por acaso, não é um acidente, não desistiu ninguém à frente dele, não houve nada de esquisito, foi no braço, e sobretudo esta última corrida. E o que eu noto, eu acho que isto, não sei, se nós conseguíssemos entrar, por exemplo, em casa do Max, no Mónaco, e abríssemos assim a carteira que ele tem em cima da mesa da entrada, íamos ver, abríamos e tinha a fotografia da Kelly de um lado, e por trás da fotografia da Kelly tinha a fotografia do Lando Norris. Porque ele tem claramente o Lando Norris no bolso, e vê-se pela forma como o Lando fala. Eu acho que o Lando Norris tem que fazer uma coisa que o Rosberg fez em 2016, ou entre 2015 e 2016, e arranjar maneira de mentalmente deixar de ser afetado. Não é? É um bocadinho o que tu tens que fazer, Guilherme, em relação ao Alexandre. Deixar de ser afetado. Ou seja, quando vê o Max em pista, não ter medo dele. Pá, eu dou um exemplo Tem que muito deixar de simples. ser afetado em geral, no caso do Em geral. Guilherme, não é só em Sim. relação a mim. Tens de fazer mais como eu, sabes? As provocações do Alexandre resvalam na coraça da minha indiferença. É um ditado muito antigo e muito interessante. Mas em 2021, e não vou falar daquela corrida proibida, eu vou mencionar o momento em que, para mim, o Hamilton perdeu o campeonato, que foi na corrida de Imola, em que ele se desvia. Por simplesmente se desvia do Max, e sobe o corretor e danifica uma suspensão, e o Max, depois aquela corrida com aquela intempérie que acabou depois por cair, incerteza, etc. Mas para mim é nesse momento. Portanto, eu sou mais fã do terem que andar primeiro à pera. Ok, a gente primeiro vai bater. Pronto, e vamos ver. Vamos medir forças. E é aí que se vê também a força de um campeão. Não sou adepto dos acidentes, como o Alexandre, que gosta de ver a carnificina e fibra de carbono pelos ares e motores a arrebentar. Mas acho que temos que, às vezes, não desviar. Não me desvio, não é ilegal, não, é um acidente de corrida. E sim, ficam lá os dois. Eu sou adepto desse mantra, sobretudo quando é um piloto como o Max, que se tu lhe des 1 milímetro, se lhe des meio milímetro, o gajo leva-te o carro todo. E pronto. E as pessoas desviam-se, têm medo. E o Oscar foi. A única mensagem que eu pus no nosso chat de Fórmula 1, depois da ultrapassagem do Oscar, foi: toma. E era isso que ele precisava. Ele experimentou uma vez, não conseguiu, experimentou a segunda, conseguiu e goodbye. O Lando foi 5 voltas. Um piloto que tem muito mais grandes prémios, muito mais experiência. Eu acho que o Lando tem que fazer ali, com todo o talento que tem, acho que é fazer ali umas afinações nas asas mentais e claramente temos luta até ao fim, e de preferência roda a roda nos dois McLaren, não é? Porque aqueles carros são feios como o diabo. Quanto menos fibra de carbono tiverem, laranja, melhor. Sim, acho o Norris, eu acredito, nas as últimas voltas, claramente o Lando estava a puxar e o Piastri estava a poupar, mas eu acredito que se o Norris tivesse passado muito mais rapidamente, vamos dizer 2 voltas antes, o Verstappen, ou se aquele dive bomb que ele mandou, se tivesse resultado, se ele tivesse conseguido ficar dentro de pista, acredito que ele conseguiria aproximar-se muito mais e poderíamos ter umas voltas finais muito melhores. O que é que o Piastri fez enquanto estavam ali a dar espetáculo, felizmente para nós em casa? Pirou-se. Ou abre. E depois geriu no final. Eu acho genuinamente que o Piastri... Eu não gosto muito de dar este exemplo, mas eu estou constantemente a falar disto. Acho que o Piastri é o Alonso desta nova geração, enquanto que o Verstappen é como se fosse o equivalente ao Schumacher. Vai ser a próxima grande rivalidade da Fórmula 1. Eu vou só aproveitar e vou ler uns comentários. O José Craveiro deseja boa noite a todos, envia cumprimentos de Mafra. Paulo Muas deseja boa noite, diz que hoje está a trabalhar, já que fez o like e ouve depois. O Gilberto Barros
Sim, a Regi está. A Regi Produção, está hoje pior que eu. vou-te dizer. Está muito A pior que eu. Não sou Regi eu, está a não sou eu ver que os estou a vídeos tratar da tua despedida de solteiro. Não sou eu que estou a tratar disto. O Gilberto Barros diz boa noite a todos. O Bruno Paiva diz boa noite a todos. E ao Alex também. E diz que o Piastri vai ser campeão. Foi a minha aposta. Pá, Regi, a sério. Pá, por amor de Deus, larga o telemóvel. O Piastri vai ser campeão. Não, esse não. Fogo, caraças. O Bruno diz: o Piastri vai ser campeão. Foi a minha aposta no pod da antevisão da temporada e continua a ser. É um fenómeno quando todos os campeões foram. O Lando é fraco de cabeça, pressão tem o Max que tem o Red Bull. E o Vasco este disse qualquer coisa comentário? que podes tirar o Vasco. Qual camisa, Guilherme? Não precisa, não há camisa para ninguém. Vamos passar agora para o tema da conversa, o tema do fim de semana que o Pedro Filipe certamente adorou, que foi a novela italiana no final do Grande Prémio entre Lewis Hamilton e o seu engenheiro de corrida. Lewis Hamilton ficou atrás do Charles Leclerc na fase após o safety car. O Charles Leclerc estava com pneus duros, novos, enquanto que o Hamilton estava com médios e estavam os dois atrás do Carlos Sainz. Passaram várias voltas com o Hamilton muito próximo do Leclerc, no ar sujo, a pedir para ser deixado passar para poder, após ambos ultrapassarem o Carlos Sainz, poder apanhar o Kimi Antonelli. A Ferrari demorou bastantes voltas até que acabou por ceder, deixou o Hamilton passar, só que no final, como o Hamilton, segundo a Ferrari, não estava a aproximar-se o suficiente do Kimi Antonelli, pediram para as posições serem invertidas. Pedro, o que é que tu achaste deste caos autêntico? Achas que fizeram bem em deixar passar? Achas que faziam melhor em deixar a coisa fluir naturalmente em pista? Deviam ter, ou achas que fizeram bem em voltar às posições iniciais? E eles confundiram-se. Eles pensavam que ainda era o Sainz, e como o Sainz ia atrás do Hamilton, eles confundiram-se. Olha, assim, eu como um dos lemas que eu gosto na Fórmula 1, eu não gosto de ordens de equipa, detesto ordens de equipa, acho que são... Opá, Alexandre, vai revirar os olhos, parece um adolescente, pá. Não gosto de ordens de equipa, sinceramente não gosto, sobretudo aquelas que nos fazem lembrar os tempos do Schumacher e do Barrichello, uma coisa horrível, que eu não gostava nada. No entanto, o que se passou desta vez, eu acho que é perfeitamente desnecessário, foi uma perda de tempo colossal da Ferrari. Tem dois pilotos em estratégias diferentes, quer queiram, quer não. Ainda que seja só uma paragem, um estava com um tipo de pneus, o outro estava com o outro. Não interessa quem é quem aqui. Portanto, se és um piloto que está atrás do outro, com o pneu mais rápido, porque é o médio, naquela altura, novos, mais rápido, eu acho que não é preciso ser nenhuma Anna Schmidt, que é a única estratégia que eu me estou a lembrar agora, para pensar assim, não, a gente vai deixar este gajo passar, seja ele quem for, a gente vai deixar este gajo passar, vamos ver o que é que vai acontecer a seguir, e depois, obviamente, se não der, se não apanhar o da frente, se não ganhar vantagem, se não se distanciar 5, 10 segundos, o que for, obviamente vamos repor a verdade da corrida e vamos inverter as posições. Questionável também, mas faz sentido. Agora, ter que ser o Luís, lá está, a ser visto como o vilão no meio desta história, porque teve a pedir para passar para a frente, como se tivesse direito, só porque tem 7 títulos mundiais. Não, aquilo tem a ver com pontos, tem a ver com o carro. Ele teve a cozer os pneus atrás do Leclerc, teve a cozer literalmente os pneus. Teve no ar sujo. Quer dizer, isto não é preciso ser um cientista de física quântica ou um engenheiro como o Alexandre para perceber que os pneus ali não iam durar. E se nós tivermos pilotos no início da corrida, que fritaram os pneus, a lutar uns com os outros, que nem olharam Nós vimos o que é que aquilo fez aos pneus do Max, por exemplo. O Max não olhou a meios. Mas aqui, completamente desnecessário, auto-infligido. Aquilo não foi um tiro num pé, foram vários tiros em cada pé. E fazer os pilotos passar por aquilo. E eu acredito que entre eles não haja animosidade, sinceramente. Eu acredito no que o Charles Leclerc disse. Mas a equipa tem que ter uma voz de comando. Pelo menos para dizer assim, pá, meu amigo,
vai lá tu tentar bater naquele menino. Não conseguiste, pronto, então voltas ao teu lugar. Mas Aqui literalmente é naquele menino. que naquele não, já tem idade para levar, já tem 18 anos, não pode beber. Nos Estados Unidos não podia beber. Atenção, cuidado. Sim, ele até Quem lhe ali deu- deve ter começado aos 12. Quem lhe deu álcool não devia ter dado. É ilegal. Então Completamente vieram-me ilegal. com 20 já pode. Portanto, assim, o que eu acho desnecessário foi a Ferrari ter feito aquela figura que fez e depois as declarações dos pilotos completamente normais e o Fred Vasseur dizer que é tudo normal. Epá, é tudo normal. Mas estamos a brincar, ou quê? O David Antunes deve ter tido uma apoplexia quando eu viu aquilo. Quer dizer, não faz o mínimo sentido. Porquê? E depois, não, claro... não envolveu o Berman? Para que é que havia de Não, é estar- Ferrari. Estamos a falar da outra vida do David. Calma, o David tem um alter Ele ego. tem outra? Tem. Ele é Foda-se. ferrarista, ele é tifoso como eu. Eu sou regressado, aliás. Eu estive no deserto durante vários anos e agora estou de volta. E depois irritou-me sobretudo depois o pouco que li e vi, porque eu não tive muito tempo depois para fazer o pós-corrida, nem sequer ouvi as declarações da totalidade, que é fazer do Hamilton no mal da fita no meio disto tudo. Epá, que isso irrita-me então Não terminantemente. foi nada. Só visses as declarações em tempo real. Passaste para a filmagem, não foi nada. Só Eu teve vi o que um comentário pateta. Sim, teve teve. um comentário Não estou a falar disso, estou a falar da análise posterior, não é? Em que o Hamilton, estilo diva, a exigir, não, aquilo foi prático, ele estava a ser extremamente prático e eu acho que ele tinha razão. E se o Charles Leclerc mais depressa tivesse percebido, também não sei se lhe foi dito, que o outro tem pneus diferentes dos teus, se calhar deixava passar, não é? Se calhar deixava, passa lá, tens pneus mais, depois a gente logo vê. O Luís não seria gás de se apanhar à frente do Leclerc, borrifar-se na cena e depois não deixar passar novamente. Já demonstrou que não é esse tipo de piloto. Agora, o que me chateia é a Ferrari, a incapacidade da Ferrari, a inépcia, a incompetência. Eu não sei, eu gostava de saber dizer isto em italiano e fazer assim às mãos para descrever. Tu, Guilherme, sabes dizer em alemão, mas em alemão não tem o mesmo significado. Não. E depois lá está, alguns mídias, sobretudo as redes sociais, a fazerem do Hamilton uma diva quando ele tinha completa razão naquilo. Em tempo real achei giro ele dizer que queres teres passar o Sainz também, não? Sim, acho que isso aí foi desnecessário. Foi, mas também ele já tinha dito para eles fazerem um tea break, portanto. Sim, mas essa aí meteu piada, a do Sainz já foi desnecessária, porque se tu fores ouvir aquilo em tempo real, ele já está a ser... Ele já tinha mandado a piada, já toda a gente tinha percebido, e demoraram muito tempo a decidir. Acho que o tema foi esse, e depois quando foi o contrário já não demoraram tanto tempo. Acho que quando ele diz a piada do Sainz já foi um bocadinho... A mim não me choca nada, porque eu acho que estas conversas são como quando tu vais jogar a bola, ou estás numa situação de pressão, ou tens um trabalho em que tens situações de pressão. E o que se passa lá dentro, e a maneira como falamos, até mostra empenho. E depois aquilo fica tudo bem, desde que não se ultrapassem certos limites. Acho que ali o Hamilton só foi um bocado chato quando tu ouves aquilo em tempo real. A piada do Sainz, para mim, já foi uma piada a mais. Já foi... pela mesma razão que ele, pelos 7 campeonatos do mundo, tem o direito, e vou dizer mesmo, tem o direito de às vezes dar ordens à equipa, porque já fez mais do que a equipa toda da Ferrari, junta dos que lá estão. Acho que às vezes esses mesmo 7 campeonatos do mundo também lhe dão a responsabilidade de saber quando é que deve parar e moderar e ser um líder que aquela equipa precisa, já que não há outros lá sentados no paddock. Que existe um líder dentro do carro. Concedo o argumento, mas também te digo, e esta é a minha opinião, que acho que a Ferrari não tem 2 engenheiros de pista de cada um dos pilotos com, como é que se chama aquela expressão, com o Evos, dizem os espanhóis, para lidarem com a situação em questão, em que tem, já não é um Carlos Sainz, com todo o respeito, mas é um 7 vezes campeão do mundo a lutar com um gajo que é rapidíssimo e é uma grande máquina, que é o Leclerc, que eu gosto, sobretudo. Portanto, acho que não tem capacidade, acho que a equipa está abaixo daquilo que os pilotos exigem, na minha opinião, polémico ou não. Não sei quem é que seria o gajo ideal para aquele lugar, mas viu-se o que o Bono fez pelo Antonelli na qualificação da sprint e na sprint. Em termos de comunicação, em termos de... Eu tive saudades de ouvir aquela vez. O problema está no carro, não é? Eles fizeram... Também. Eu acho que os dois pilotos até esconderam o mal que o Ferrari estava este fim de semana. Sim, é verdade. O Ferrari estava péssimo. O Hamilton tinha... O Sainz só não limpou os dois porque fez lá uns erros e o que eu digo, eu acho que ele esqueceu das lentes de contacto este fim de semana, fez lá uns dive bombs e umas curvas que não sei o que se passou. Ou se calhar teve um azar chamado Albon. Também teve um azar chamado Albon.
eu nem ia dizer que o Albon era o azar dele. Acho que ele só não limpou os 2 Ferrari porque o virtual safety car caiu na pior altura para ele. Porque em condições normais ele ia limpar os 2 Ferraris. Sim. A ideia que eu tenho é que a Ferrari nem se ia questionar em trocar os pilotos, ou seja, Hamilton para a frente, se o Hamilton não tivesse começado a mandar as bocas que mandou. Eu acho que fazia todo, no início, tendo em consideração que estavam em estratégias diferentes, com pneus diferentes, acho que fazia todo o sentido terem dado a oportunidade do Hamilton, antes dele lixar os pneus, de ir atrás do Antonelli. Mas para mim, o grande erro deles foi não terem, se eram para trocar, não terem feito logo. Mas tiveste o exemplo na corrida que a Mercedes tentou maximizar o resultado, não é? Tentou aproveitar as oportunidades em estratégia que a corrida lhes deu para maximizar os resultados. Uma correu bem, a outra com o Antonelli não conseguiram fazer o mesmo, mas a sorte acabou por lhes sorrir. Mas aí está, tiveram a decisão correta no momento correto. A mim o que me preocupa é como é que o Ferrari, que acabou a época anterior a estar perto dos da frente, como é que agora está longe, não é? Quer dizer, é no mínimo estranho. Longe. E não é de certeza por falta de talento dos 2 pilotos que têm. Não está longe, está muito longe, Alexandre. Muito longe. Sexto e sétimo, não é? Uma coisa assim, quer dizer, batiste com o Williams. Ainda teve que levar com o Ocon. Com o Hamilton teve que levar com o Ocon, que tem muitos defeitos, mas até a defender é chato. Eu acho que isso está certo com a personalidade dele. O gajo é chato e é chato a defender. Portanto, o gajo que é chato, então a defender tem que ser muito chato. Sim, foi uma guerra interessante essa. O Ocon a defender, na minha opinião, é dos melhores do plantel. Porque só um gajo que consegue ser chato para andar ali sempre igual o tempo todo. Sétimo e e oitavo. Estamos a falar do Hamilton, não estamos a falar de um piloto qualquer. O resultado para a Ferrari, na minha opinião, até não foi mau no final do... Aliás, o Leclerc disse que foi o melhor resultado que conseguiu obter. Sim. E pelo ritmo agora a Regi manda comentários quando não estou. Tu estás a ser boicotado pela própria produção e realização deste podcast, já viste? Com caraças, não me deixam fazer. Não tarda, vai ser como o Jolyon Palmer, não é? Qual é que foi esse que foi demitido por SMS? Daqui a bocado olhas para o telemóvel. Não, Johnny Herbert. Foi Johnny Herbert. Não, o que faz agora, comenta agora para a F1 TV também foi. Sim, foi ele, foi a verdade. Mas olha, tenho a dizer, atenção, eu gozei muito com o Jolyon Palmer, dizendo Jolyon Who. Eu estive a ouvir na F1 TV, na versão internacional, e tenho a dizer que gostei muito. Campeão da F2. Sim, mas gostei muito e gostei muito das análises dele. Sinceramente, tenho que retirar, tenho que engolir algum sapo, talvez um dia destes, porque realmente não um sapo tão grande quanto o do Sérgio de Matos, com a afirmação que o Hamilton vai limpar o chão com o Leclerc. Eu acho que ele vai ter que engolir um elefante. Mas sim, gostei muito do Jolyon. Não disse em que ano nem que modalidade. É verdade, também temos isso. Só para verem o quão mau tem sido o ano da Ferrari. A Ferrari, estamos na Miami, foi a 6ª volta. A Ferrari tem um pódio. Aliás, tem um pódio num grande prémio normal, vamos dizer. Tem uma vitória na sprint, tem um pódio. Teve o pódio na sprint de Miami. Eles no ano passado lutaram com a McLaren até ao final, até a última corrida pelo Campeonato do Mundo. Ou seja, cada vez mais dá para perceber que talvez esta mudança de conceito com a suspensão frontal não foi realmente a melhor ideia. Eles ficaram atrás de todos os carros das suas, vamos dizer, os concorrentes diretos, McLaren, Red Bull e Mercedes, exceto o Tsunoda, que acabou em 10º, penso eu. A vida do que é que vale o Red Bull, não é? Eu acho que o Tsunoda tem dado a mostrar nestas corridas o que é que vale o Red Bull. Vamos esperar até ele se adaptar mais um pouco para vermos se está à frente ou não da Ferrari. Está bem. A verdade é que o Tsunoda conseguiu, as outras equipas a seguir, ele conseguiu segurá-los, não é? Conseguiu até acabar com os 5 segundos de vantagem para não perder um lugar. Mas também não me pareceu, e já é a segunda corrida em que ele parece que não é capaz de mais do que aquilo.
que não tem capacidade para atacar. Sem cometer erros. Sim. Sem cometer erros. Sem cometer erros. Sim, isso aí estou... Pelo menos visíveis, não é? Quer dizer, não vimos nada de cabeludo. Já é o segundo fim de corrida, não querendo aqui meter-me no fabuloso comando do Guilherme neste podcast, mas puxando o assunto que já começamos a falar da Red Bull, já é o segundo grande prémio em que o Tsunoda acaba o grande prémio a dizer que se puxasse mais ia ficar sem pneus. O que não deixa de bater certo com o Verstappen. O problema é que o Verstappen tem um kit de unhas um bocadinho superior ao do Tsunoda, com o devido respeito pelo Tsunoda, que no seu 1,5 m tem mais capacidade de guiar do que nós todos juntos vezes 10, portanto. Vezes 10 não diria, mas pronto. Visto como é que se faz uma provocação e um elogio. Sim, se a gente tirar da equação, Guilherme, se calhar não é 10, mas como eu estava a meter também no conjunto. 9,5. Mas sim, realmente o Tsunoda parece ser conseguir os 19º lugares que, na minha opinião, continua a não ser bom o suficiente para a Red Bull, tendo em consideração que eles teoricamente estão a lutar pelo campeonato e precisam de um segundo piloto basicamente para proteger o Verstappen. Tu dizias que não se ia notar a diferença do Tsunoda, portanto... Hã? Tu disseste que não se ia notar que o Tsunoda não ia fazer melhor que o Lawson, portanto a tua opinião... Não, porque aqui a minha questão atenção, era... o Tsunoda tem um erro, o Tsunoda tem o excesso de velocidade no pit lane, atenção, tem um erro. Portanto, não acaba por não fazer muita diferença. Sim, mas é um erro. Portanto, eu disse que ele não cometeu erros, ele cometeu. Desculpem lá. Eu disse que não ia fazer muito melhor que o Lawson. Não era em termos de ritmo, é o facto de, para mim, a Red Bull o que precisa é de um piloto que esteja... Milagre. Assim, também precisa de um milagre autêntico, mas a não ser que eles consigam ter um piloto que se mete naquela janela de paragens na box da McLaren, de forma a conseguir evitar que a McLaren tenha quase paragens gratuitas se estiverem numa luta com o Verstappen. Vai ser sempre uma falha para eles. Se o Tsunoda tiver acabar todas as corridas em 8º lugar, eu acho que acaba por não é muito bom, acaba por não ser muito bom para a Red Bull. Eles precisam de mais se querem lutar pelo campeonato. É essa a minha opinião. E eu digo, como disse quando mandei essa boca polémica, eu disse, não tenho nada contra o Tsunoda. Eu acho que o Tsunoda é um excelente piloto e os anos todos dele na Minardi e Toro Rosso provam isso. Estás a chamar Minardi só para nós ficarmos felizes. Sim, para ti especialmente. Só que eu acho que eles precisam de mais. É só esse o meu ponto. Mas, Alexandre, tu que adoras ordens de corrida, ordens de equipa, o que é que achaste do caso da Williams? Tiveram uma boa corrida, conseguiram batalhar com a Ferrari, conseguiram ficar à frente do Mercedes, no caso do Albon, mas tiveram aquele, não é escândalo, mas aquela pequena luta entre pilotos em pista e entre pilotos no rádio. Eu não sei porque é que foi um escândalo. Eu acho que o Albon demonstrou que tomou a decisão correta. Portanto, acredito que no debrief não houve problema nenhum. Acho que, de facto, ambos disseram que o carro estava porreiro, que estavam a conseguir tirar muito, muito do carro. Quem vir as declarações do Albon no fim da corrida vê pelo sorriso dele que ele estava em êxtase. Ele próprio diz que já há muito tempo que não foi só o resultado que teve, mas é que ele andou grande parte da corrida a ver o 4º lugar. Não conseguia chegar lá, mas viu. Portanto, estava na esperança que acontecesse alguma coisa de errado. Eu lembro-se que ao início do campeonato disse que se fosse o Albon, aquilo para mim era combustível. O facto da Williams não ter feito uma porcaria de um post nas redes sociais sobre o Albon e parecia que aquilo ia ser só o Sainz que era combustível. Mas assim, eu acho que os dois pilotos estiveram bem. O Sainz fez 2 erros durante o fim de semana inteiro. Teve ali, não lhe correu de feição o Virtual Safety Car, mas eles estiveram bem. E agora vamos ver se isto é para continuar ou não. Eu acho que tal como vimos um caminho, e não estou a dizer que acho que vai acontecer a mesma coisa, atenção,
Mas se vocês se lembrarem, quando era só o Guilherme que gostava da McLaren, aqui há 3 ou 4 anos, se vocês se lembrarem dos erros que a McLaren fazia, as coisas que aconteciam, se calhar se assumirmos que a Williams está numa lógica de começar a melhorar, o que estamos a ver é alguns erros ainda, digamos, de ter uma estrutura que já não se lembra do que é andar à frente ou consistentemente, pelo menos nos primeiros lugares. E eu acho que o Albon demonstrou que a decisão dele estava correta em pôr em causa as coisas. Aliás, também, mais uma vez, se virmos aquilo no contexto e em tempo real, que é uma coisa que eu me divirto a ver, aquilo não foi assim tão mau como foi. Ele acabou por não desobedecer totalmente à ordem da equipa. Aliás, porque supostamente aquilo é mais ou menos igual e dizem-te uma vez, é mais ou menos como nós éramos putos com os nossos pais, não é? Dizem-nos uma vez, a gente desafia. Dizem-nos duas... Agora não é permitido. Na minha geração, depois levávamos uma chapada no focinho à terceira que ficava logo tudo resolvido. E, portanto, porque normalmente quando nos avisavam a segunda, a gente já sabia que era para fazer. E, portanto, ali não houve uma segunda ordem. Portanto, eu acho que o Albon tomou uma opção e demonstrou que teve feito. Aliás, fez uma bela ultrapassagem ao seu colega de equipa. E, na realidade, isso para mim mostra-me maior capacidade do que, por exemplo, na Ferrari, que acredito que eles aprenderam e que na próxima não vão voltar a fazer igual. É isso que me aborrece na Ferrari, é estarem sempre a repetir o mesmo erro. Eu acho que se a Williams voltar a ter grandes prémios em que tem a capacidade de andar a lutar mais do que só apenas um carro nos pontos, aprendeu com esta decisão. E eu estou aqui a fazer este paralelismo, não é por acaso, porque eu acho que também a Williams tem a vantagem, tal como a Ferrari, de ter 2 pilotos que neste momento são capazes de andar mais depressa do que aquilo que o carro consegue entregar. Portanto, tem, digamos, uma tarefa mais difícil, exatamente por isso, porque provavelmente vão ter sempre os pilotos a competirem muito pelo mesmo lugar. Eu acho que não houve problema nenhum de debrief, até porque o Sainz, embora seja altamente competitivo, já mostrou no passado que sabe, não o vai admitir, mas as ações dele vão mostrar que percebeu e respeita o que o colega da equipa fez. E de certeza que só também lhe vai servir de combustível a ele para que na próxima corrida, em que os Williams sejam igualmente competitivos, fazer lembrar ao Albon quem é que tem as vitórias em corridas. Sim, eu também, pelo que percebi, a ordem de... Nem foi bem ordem, mas quando houve o pedido para manterem as posições, foi quando o Albon já estava a meio do ataque. Vamos dizer, o Albon já estava em profundo ataque. Eu acredito que se o Albon não tivesse conseguido ultrapassar naquela volta, provavelmente ele tinha tirado o pé. Acho que foi um bocado que calhou mal a ordem em termos da altura da corrida, porque é como tu disseste, se tivesse sido uma volta a seguir, ele provavelmente nem iria ser necessário a ordem, porque o Albon com o seu ritmo teria ultrapassado. Senhor moderador, posso só fazer, desculpa interromper-te, mas eu não podia deixar passar isto, que é fazer o ponto daquilo que eu estava a dizer das ordens de equipa. Vejam bem a perversão que seria o Albon não ter conseguido ultrapassar, então ficas atrás do Sainz. Vejam bem o que o Albon ganhou. O Albon a seguir papam os Ferrari, papam o Mercedes e que termina em quinto lugar. Portanto, vejam bem. Está bem, mas houve ordens de equipa que beneficiaram a equipa no seu total. Certo, não é? mas vê bem a perversão que seria, não é? Era tudo a rasgar as vestes se soubesse o que é que poderia ter vindo dali. Por isso é que eu acho que as ordens de equipa são, ou têm um propósito muito claro, que seria 2 pilotos com pneus diferentes ou estratégias diferentes. Ali não faria para mim grande sentido para impedir. É no braço, qual é o problema? Sinceramente não vejo problema nenhum nisso. Mas desculpa, Guilherme. Falar de mais coisas más, não? Eu acho que esta ordem de equipa nunca faria muito sentido, porque acho que no fim de semana deu para perceber que o Albon estava com um ritmo de corrida melhor que o Sainz. Hold positions. Why? Sim, acho que não faz. Porque estão habituados a lutar pelo 10º e 11º. Então habituem-se a comer caviar, meu. A única coisa que eu acho é que o facto de... A Williams tem melhorado progressivamente o carro,
neste ano. Eles tiraram, acho que já estão com o modelo do próximo ano a bombar no túnel de vento, ou seja, teoricamente não vão introduzir mais nenhum update neste carro, o que podem ser boas notícias para a Ferrari no campeonato de construtores. O que eu vos queria também perguntar agora é em relação a uma notícia que estive a ler hoje à tarde, que diz que a Alpine já informou o Jack Doohan que vai sair. Por isso, queria perguntar-vos, pedir-vos a vossa opinião em relação a esta potencial mudança e quem é que vocês veem a substituir. Há um candidato, claro, mas lembram-se de mais... Querem dizer mais algum nome aqui para a festa? Pedro, podes começar tu. Olha, eu não sei qual é a credibilidade da notícia, confesso, porque há quem tenha vida para ver notícias e coisas a meio do dia, pois há outros que não têm, não é? Porque tem uma vida mais complicada. Eu não sei qual é a credibilidade da notícia. Guilherme, tu poder-me ajudar na fonte. Sim, foi o The Race. O The Race teve. Ok, então não tem credibilidade, já percebi, não tem credibilidade nenhuma. Portanto, o The Race, eu tenho uma relação amor-ódio com eles, portanto não consigo. Não, mas eles vão acertar um dia. Sobre este assunto, alguém vai acertar um dia. Sim. Um dia vai mudar o piloto, eventualmente, alguém sim. vai acertar. Os relógios avariados estão certos 2 vezes por dia, como nós, os comentadores de pacotilha que somos. Para substituir-se, obviamente, o Colapinto, não é aquilo que se tem falado, até já houve um patrocinador dele que veio dizer que estava garantido que ele iria correr este ano. A Alpine vem dizer que não. Mas eu acho que a bem da sanidade, porque assim, não se esqueçam, estamos a falar de pessoas reais, não é? Estes pilotos são pessoas reais, são homens jovens, a maior parte deles, quer dizer, que também têm os seus sentimentos, a sua vida, as suas emoções, e obviamente ser destituído não é vergonha para ninguém, mas não é agradável, não é? É uma cena, e quando tu vês a tua vida esparramada nos jornais, e nos sites, e nos influencers de Fórmula 1 por aí há, que já está garantido, não sei. Não, eu gostava que dessem uma oportunidade ao rapaz, sobretudo pelo prejuízo que lhe causaram este fim de semana com aquele falhanço brutal no lançamento da volta de qualificação dele, por ter ficado atrás. Falar em prejuízo, o Colapinto nunca mais tinha uma oportunidade da vida, só com o prejuízo que ele causou. Fibra de carbono, mas que tu não sabes que o patrocinador principal, ele deve ter sempre patrocinado por uma empresa que produz fibra de carbono, ou pelo menos moldes, diria eu. Não sei, o Doohan acho que tem uns lives aqui e ali, não pensas em nenhum Antonelli, nem mesmo um Berman, para agradar aqui ao David, ao meu amigo David Antunes. Não sei qual será o futuro dele, mas ele, Dead Man Walking, ele quando começa a época já estamos todos a dizer que corrida que ele vai ser substituído, e acabou até por ser o Lawson a ser substituído primeiro do que ele. Não sei, acho que a fonte é questionável, porém lá está, alguém vai acertar um dia, porque a pressão também é muito grande, e o Briatore não é gajo de insistir no erro muito tempo. Quando perceber que aquilo é um erro, ele vai substituir. O Colapinto, claro, está na pole position. Eu acho que o Colapinto deve, depois do sair do carro, deve ir para lá dormir um bocadinho, só para se pôr assim no banco e marcar lá o território dele, para aquecer o banco durante a noite, quando fecham as luzes do deixar lá o cheiro. estilo almíscar, como os ursos fazem. Não sei, tenho pena, eu gosto do Doohan, acho um tipo simpático, mas gostei de ver a reação dele, de irritado que estava com a equipa, mesmo com o risco de lá está de vir a ser substituído, mas não teve medo de irritar alguém, e eu gostei disso. Eu gosto quando os pilotos são leais, mas demonstram aquilo que sentem mesmo em público. Não me choca nada. Alexandre, a notícia do Race dizia que era obrigatório. Dizia que era obrigatório que queria. E, portanto, se o obrigatório quiser, vai acontecer. Mas como o obrigatório tem mais de 20 anos de história na Fórmula 1, a achar que quanto maior o conflito, mais vai conseguir extrair das pessoas, eu sinceramente não acho que o Doohan tenha demonstrado nada para ter que sair. Até acho que temos falado pouco de outro rookie que para mim, o Adjar, era quem eu não tinha grandes esperanças, tem sido altamente consistente. Se calhar não vai ser campeão do mundo, podemos todos enganar daqui a uns anos, mas
se calhar até vai ser um daqueles pilotos que vai lá andar muitos anos, exatamente porque é altamente consistente. Portanto, eu acho que essa notícia vai ser uma daquelas notícias que vai sair pelo menos a cada 2 grandes prémios, na esperança que acertem. Eu, borrifando-me para ti como moderador, também não é algo estranho, eu gostava só de dizer que não dissemos uma coisa neste grande prémio. Pá, para mim, até me doeu a mim ver os Aston Martins e a Alpine até certo ponto, porque a cara dos 2 pilotos da Aston Martin e a cara do Gasly no final da corrida diziam muito do chato que foi conduzir, e mesmo assim o do Alpine bastante menos, aqueles carros durante o grande prémio. Portanto, se calhar até foi uma sorte do Duan não ter conseguido fazer o grande prémio, porque se calhar ajudava a tomar a decisão sobre a sua substituição. Acho que é triste vermos um piloto com 2 campeonatos do mundo, e o Stroll, que podem dizer o que quiserem, já tem resultados que mostram que não é só o dinheiro, independentemente de quantas vezes ou quantas hipóteses é que teve para treinar para lá chegar. Pá, acho que é triste ver ali aqueles resultados, a dificuldade que se vê das pessoas a conduzir o carro. É só triste, e espero que para o próximo ano nos façam esquecer isto tudo. Até me custa a perceber como é que é preciso passar um ano assim. É como se fosse futebol, é confrangedor, Alexandre, é a palavra que Confrangedor. Confrangedor. Sabes qual é que é o tema? É quando nós andamos aqui a discutir não sei quanto tempo, se a Andretti andava e não sei o quê. Este tipo de prestações também só é possível pelo dinheiro estar garantido e pelos lugares estarem garantidos. Porque se fosse naquela época que eu e tu gravamos episódios a falar, se calhar esta equipa não tinha mais um ano de hipótese. Não sobrevivia. Não. E é um bocado... Mete dó. Eu gosto de picar, de mandar bocas sobre o Alonso, mas é mais para picar o Salviano. Está a jantar, vamos deixá-lo em paz. Ele está a jantar agora. Sim. Mas mete dó o Alonso. Primeiro estar tão atrás, mas eu como adepto da McLaren, eu sofri isso com ele durante 3 anos, pelo menos. Ele estava sempre lá atrás, ou na berma a fumegar. Mas naquela altura parecia que ele ainda aparecia nos highlights a lutar com o carro. Este ano... Mas ao menos esteja a fumegar. Ao menos esteja a fumegar. Mas ele apareceu nos highlights, Guilherme. Mas aqui a questão foi é encostado ao muro. Ele este ano... Sim, também é verdade, mas até este ano parece que ele está muito mais... Parece estar mais invisível. É que no ano passado nós víamos... Parecia que ele estava mais aguerrido. Aqui não sei porque, parece-me que está um bocadinho... Vai lá tu conduzir uma treineira a todos os grandes prémios. Vai lá tu conduzir uma treineira. Cuidado com os comentários náuticos. Cuidado com os comentários náuticos sobre quem não percebe nada de barcos. Está bem, cuidado. Também não percebo nada de nada, portanto, vamos para aí. Mas, Alexandre, Guilherme, diz-me uma coisa. Tu, quando viste o Alonso abraçado ao botão, tu não percebeste logo que ele tinha sido posto de fora. É que, sinceramente, se fosse o Stroll ou outro, eu dizia, pá, olha, já se esbardalhou outra vez. Eu, quando vi o Alonso todo espatifado, disse, quem é que lhe bateu? Porque é daquelas coisas... É daquelas coisas que... mas quem é que lhe bateu? Como é que ele foi para ali? Estranho. Não foi tal, o carro não anda depressa o suficiente para se... Exatamente. Não, mas ele também deu um peão. Ele deu um peão Sim, naquela... mas deu um peão às 4 rodas, se fores a ver. Eu sei. Não estou a dizer que não. O carro é difícil de conduzir. Maravilhosa. O carro é muito difícil de conduzir. Olha, a produção está aí a chatear. Olha o tempo. A produção, sim, o tempo. Tens que falar mais depressa, não sejas o Aston Martin, se não conseguimos acabar isto. Muito bem. Então, vou aproveitar. Então, vamos acabar já esta conversa. Muito obrigado a todos os que nos estiveram a aturar, basicamente, durante 1 hora. Obrigado, Alexandre, e obrigado, Pedro, por terem vindo. E para a semana estamos aqui outra vez. Espero que com outros, mas cá estaremos.